Eu faço parte do programa Residência Pedagógica e há pouco tempo o segundo módulo foi finalizado. Nesse vídeo eu vim falar sobre algumas mudanças que aconteceram e compartilhar as minhas impressões gerais sobre esse segundo módulo. Oi povo, muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. Hoje eu vim aqui falar sobre residência pedagógica e se você não sabe o que é uma residência, eu vou te explicar aqui brevemente. O Residência é um programa financiado pela CAPES. A CAPES é um órgão que tem como foco aí incentivar, financiar projetos da graduação e também da pós-graduação. Então projetos, programas de extensão e tudo mais, muita coisa é financiado pela CAPES. E o Residência é um dos programas que tem esse apoio aí desse órgão. Então vamos lá, falando sobre residência em específico, qual que é o foco desse programa? É basicamente inserir o estudante que está se formando para ser professor, ou seja, alguém que faz um curso de licenciatura, inserir esse estudante na sala de aula. E não só na sala de aula, na verdade é colocar o estudante no ambiente escolar, para que ele entenda como que funciona ali uma dinâmica do professor com a coordenação, do professor com os alunos, com a rede pedagógica, com a comunidade, e também entenda como que rola uma dinâmica em sala de aula. Então a ideia é ser inserido na escola agora para ter essa visão de alguém que está se formando para ser um profissional da área da educação. Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal em que eu falo com mais detalhes sobre esse programa. Então eu comento desde como que faz para fazer parte do Residência, até o processo seletivo, como é que funciona, e também algumas funções gerais que nós, enquanto residentes, desempenhamos no programa. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui na descrição para você passar para conferir depois, se for de seu interesse. Então é basicamente isso, eu faço parte do Residência, dessa edição atual, sou da área da História, e nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas expectativas para o segundo módulo, quando começou ali, quando estava no início ainda, o que é que eu estava esperando que seria e como que realmente foi. Vou comentar também do que é que mudou durante o segundo módulo, porque tivemos algumas mudanças significativas, da qual nós, enquanto residentes, não estávamos preparados, mas que tivemos que aprender a lidar. E também vou falar sobre algumas dificuldades que eu enfrentei aí durante o desenrolar desse segundo módulo. Tá certo, gente? Então, se você curte esse tipo de vídeo, já aproveita e deixa um like, se inscreve no canal também se não for inscrito, e volta aqui regularmente que eu tô postando vídeo toda semana, tá? Na verdade, agora no mês de janeiro eu tô postando 2 vídeos por semana, então fica de olho para não perder nada, que tem muito conteúdo bacana que eu tô preparando aqui pro meu canal. Bom, gente, então bora lá. O segundo módulo do Residência foi o momento em que a gente começou a dar aula. Nas primeiras semanas e nos primeiros meses, na verdade, a gente estava num processo de estágio supervisionado, basicamente. A gente preparava a aula individualmente, cada residente ficou com a turma, tá? Então, eu fiquei com o terceiro ano do ensino médio. A gente preparava a aula e íamos aplicar essa aula de forma remota, tá? Porque esse é um ponto importante. Essa edição da Residência foi feita integralmente, até aqui, né? O terceiro módulo que a gente está agora, a gente ainda não foi para o modelo presencial. Então, o preceptor, que é o professor titular da escola, o professor, no meu caso, o professor de história oficial daquela escola que eu estava, ele ficava ali observando as minhas aulas, né? Ficava com a câmera desligada, não falava muita coisa, não falava nada, na verdade. A aula era toda minha. Então, eu ministrava a aula sabendo que ele estava ali me observando. No final, ele aparecia, fazia alguns comentários bem breves, porque a ideia era justamente que nós assumíssemos essa posição aí de autonomia na sala de aula. Então por isso que os preceptores interagiam o mínimo possível. Só que aí depois de um tempo, a gente dando aula dessa forma, preparando a aula, indo lá e sendo observado, o que aconteceu foi que o governo do estado da Bahia decretou que as aulas, a partir de um dado momento, acho que foi julho ou agosto, iriam ser ofertadas no modelo híbrido. O que isso quer dizer? Basicamente que durante alguns dias, uma parte da turma ia para a escola presencialmente, estaria lá com o professor oficial da escola, e a outra parte da turma ficaria em casa para assistir às aulas remotas. E assim, eu confesso que quando eu soube que esse modelo híbrido seria implementado, eu fiquei um pouco feliz, assim, muito feliz na verdade, porque eu estava com muita expectativa para estar sozinho na sala de aula, sem o professor ali me observando, porque por mais que ele não falasse nada, basicamente, eu sabia que tinha alguém ali me observando, então em alguns momentos eu ficava um pouco assim, tenso com essa situação. Então quando eu soube que ele estaria no modelo presencial no mesmo dia e horário que eu estava dando aula, e que portanto eu ficaria sozinho na sala virtual com os alunos, com a parte da turma que ficou comigo naqueles dias, eu fiquei muito feliz, né, por conta disso mesmo, que eu estaria sozinho com a galera e eu poderia estreitar os laços, e eu achei que eu ficaria um pouco mais tranquilo, relaxado com essa dinâmica. Só que eu confesso que não foi exatamente assim que aconteceu. Claro, apesar de eu ter ficado ali sozinho com a turma, muita coisa que eu esperava, de fato, aconteceu, mas outras
outras coisas eu não estava esperando e eu precisei lidar com isso. Porque foi o seguinte, né? Eu estava acostumado a dar aula para 25, 24 pessoas. E quando começou esse modelo híbrido e as turmas foram divididas, eu passei a dar aula para 12 pessoas, né? Pensando aí em uma divisão igual ali, equivalente. Metade ia para a escola e metade ficava comigo. Mas até aí tudo bem, né? Eu falei, ok, os 12 eu vou dar o meu melhor, como eu sempre tenho feito, e vamos ver como é que vai ser. Só que eu não esperava com o fato que a galera ia passar a interagir muito menos. Eu não sei se eles ficaram coagidos, com medo, um pouco mais intimidados, porque agora estavam entre menos pessoas, mas eu sei que teve uma baixa também significativa na interação da turma. Então a galera falava muito pouco no chat, tinha muito menos intervenções, e as aulas passaram a ser basicamente um monólogo, porque a galera não tinha mais tanto interesse em lançar questões, em se colocar em sala de aula. E aí eu confesso que isso foi um pouco frustrante para mim, porque tudo que eu achava que seria de bom não foi tão positivo assim. Eu não contava com o fato que a galera iria passar a interagir tão pouco. E a minha hipótese, na verdade, para esse desestímulo é que com o retorno das aulas presenciais, eles meio que secundarizaram as aulas que aconteciam de forma remota, porque eles estavam empolgados quando iam para a escola, encontravam com os colegas, estavam muito tempo também sem ir para a escola presencial, então acho que era um misto de sensações que eles estavam vivenciando e passaram a colocar as aulas remotas num lugar de não tão importante assim, visto que eles podiam aproveitar muito mais a dinâmica em sala de aula e o aprendizado também poderia ser muito mais rico no ambiente presencial da sala de aula. Essa é uma hipótese, não sei se realmente foi isso que aconteceu, mas o ponto é que depois que esse modelo híbrido foi implementado, nunca mais as minhas aulas foram as mesmas, principalmente por conta dessa queda da interação da turma. Só que aí, gente, não acabaram os problemas não, tá? Porque, na verdade, além disso que eu acabei de falar para vocês, teve um outro elemento que nós, enquanto residentes, junto com os preceptores, com a galera do residência, que foi o seguinte, os alunos passaram a não ir mesmo para as aulas remotas. Então, se era para estar indo a média de 12 pessoas, né, pensando na divisão que rolou, iam 8 alunos, nas primeiras semanas ainda iam 8, 9, depois começou a cair 6 pessoas, 4 pessoas, eu cheguei a dar aula para 3 alunos. Outros colegas que estavam com outras turmas, em outras escolas também, estavam com esse mesmo problema, desde que começou a ser colocado aí em prática esse modelo híbrido. Para vocês terem uma ideia, eu conversei com alguns colegas que falaram para mim que chegaram a dar aula para 2 pessoas, para 1 pessoa, para 0 pessoas. Teve algumas aulas que não apareceu ninguém, assim. Então pensa o quão frustrante que foi isso pra gente. E ficou todo mundo muito preocupado. Tanto nós, enquanto residentes, porque a gente estava preocupado com essa situação toda de dar aula para poucas pessoas, e também os preceptores, a direção do residência, porque a gente não sabia muito o que fazer. Por que que a galera não estava aparecendo mais nas aulas assim? Sendo que de forma presencial estava indo muito mais gente. Então era alguma coisa que estava rolando no modelo remoto que a gente não conseguia identificar exatamente o que era. E aí eu sei que a gente se reuniu e o preceptor da escola lá, o professor titular de história da escola que eu estava fazendo parte, que eu estou na verdade, né? Ele começou a dar nota pra galera que estava indo para as aulas remotas. Na verdade foi uma forma que a gente encontrou de tentar estimular a galera a aparecer nas aulas. Então toda vez no presencial ele falava, gente, na semana que vem essa turma aqui vai ficar no remoto. Quem aparecer vai ganhar alguns décimos. A gente tentou assim de um tudo, gente, para fazer com que a galera passasse a ir para as aulas remotas, porque eles não estavam aparecendo mesmo, e nem assim, nem valendo nota, alguns décimos que a gente dava para a galera que aparecia, nem assim a turma se sentiu estimulada para ir de maneira significativa para as aulas remotas. Então foi uma preocupação assim geral, a gente ficou muito frustrado mesmo, foi uma frustração coletiva, porque a gente não conseguia ter elementos para justificar essas ausências. O que a gente tinha na verdade era o fato de que antes do modelo híbrido, a galera estava aparecendo de maneira massiva. Quando começou o modelo híbrido, a galera não estava mais querendo tanto o modelo remoto. Essa hipótese de que eu levantei para vocês, de que possivelmente os alunos ficaram desestimulados desde que começou o modelo presencial, é apenas uma hipótese, mas ela é insuficiente para justificar essa ausência coletiva, entende? Enfim, eu sei que depois de tentar de um tudo, até nota a gente colocou para os alunos que fossem para as aulas virtuais, a gente percebeu que não estava dando certo e aí foi demandado para os residentes que a gente mudasse a forma de dar aula. A partir de tal momento, né, desde que foi falado isso pra gente deixou de dar aula síncrona, virtual, remota, e passamos a fazer videoaulas. E essa foi uma mudança muito radical, que teve, inclusive, resistência por parte de alguns colegas residentes, porque muita coisa aconteceu a partir disso, né? A gente teve toda uma dinâmica que a gente estava acostumado, teve que ser modificada. E uma coisa que eu ressalto aqui como principal, e pra mim doeu muito mesmo, é que foi solicitado que a gente gravasse videoaulas de 10 e no máximo 15 minutos.
Então pensa, a gente que estava acostumado a dar aula de 40, 50 minutos, cada hora a aula tinha essa média de tempo, agora além de gravarmos a aula, tinha que ser no máximo 15 minutos. Então é muito pouco tempo para dar um conteúdo tão denso e tão extenso como é a maioria dos conteúdos de história. A gente tinha que suprimir muita coisa ficava de maneira muito superficial mesmo para caber nesse tempo, porque se a gente gravasse uma aula num tempo maior, possivelmente os alunos não iriam assistir. Então por esse motivo que foi demandado que a gente ficasse aí nessa média de 10 a 15 minutos. Mas tem esse lado mesmo da realidade que foi muito frustrante pra gente. Como que a gente pega esse conteúdo que a gente estava acostumado a dar em 50 minutos e reduz para 15? A gente perde 35, 40 minutos de uma aula. E é importante falar que eles ainda estavam indo para o presencial, tá? E tinha esse a mais que eram das aulas gravadas. Então essa foi a principal mudança que aconteceu assim durante o segundo módulo. Atualmente, agora no terceiro módulo, a gente também segue dando aula gravada. Na verdade, agora a gente está de férias, né? Só que o terceiro módulo começou ainda antes das férias agora do recesso de dezembro e de janeiro. A gente não sabe se quando retornar às aulas presenciais a gente vai deixar de dar aula gravada, se vai mudar alguma coisa de novo, ou até se a gente vai passar aí presencialmente para as escolas. Ainda não foi comunicado para os residentes isso, mas estamos aí no aguardo, né? O ponto é que a gente está nesse pé, né? Dando aula gravada para os alunos de 10 a 15 minutos. No segundo módulo, o finalzinho foi assim que aconteceu. E foi assim que deu sequência também no terceiro módulo. Bom, gente, como eu falei pra vocês, a gente está agora no terceiro módulo e último módulo do Residência dessa edição, que eu tô fazendo parte. Ela acaba, se não me engano, em abril ou maio. Então, até lá, muita coisa pode acontecer, muita coisa pode mudar. E quando eu finalizar o terceiro módulo, eu pretendo voltar aqui, gravar um outro vídeo e falar pra vocês como que foi essa experiência agora no terceiro e último módulo dessa edição do programa. E antes de ir embora, não esquece de curtir o vídeo. E se você também tem alguma sugestão de tema, de vídeo pra eu gravar e postar aqui no canal, deixa aqui nos comentários que eu posso estar gravando e postando nas próximas semanas, tá certo? Então agora eu fico por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.